dia, né? E nós vamos falar de sacrifício. Fala sacrifício. Fala para ele, sacrifício. Sacrifício é pesado, apóstolo. Que nada, irmão. Sacrifício é pesado quando a gente não tem a convicção de que Deus está por nós, não é verdade? Porque Deus está por nós. Se Deus é por nós, então quer dizer que, ainda que o sacrifício pareça ser algo pejorativo, pesado, difícil, no meio dessa situação, no meio dessa visão, no meio desse poder, no meio dessa, vamos dizer assim, dessa manifestação de glória, ainda que pareça que tudo está travado, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando pela tua casa, está trabalhando pela tua vida, trabalhando lá pela tua empresa, trabalhando pelas tuas necessidades. Ele está operando. Não para, irmão. A gente pensa que para. Você reparou? Olha aí, está de relógio. Vê se parou os segundos aí agora. Ou o ponteirinho está virando. Está virando? Que bom, né? Glória a Deus por isso. Você não vai precisar trocar bateria. Não, vamos voltar. E Deus não vai deixar que pare nada. Ainda que a gente olhe e fale assim, mas eu não estou sentindo que a terra está virando. Mas ela está rodando. Eu não estou vendo que o sol está se movendo, mas ele está se movendo. Eu não estou vendo a lua se mover, mas ela está se movendo também. Porque nós somos pequenos demais para ter uma sensibilidade tão grande. Nós às vezes acostumamos com as coisas. Nós acostumamos. A gente costuma dizer assim, não, nada mudou na minha vida. Quem já não falou isso aqui? Nada mudou, está tudo igual, não muda nada. Para um pouquinho, dá uma repassada na sua vida, desde o dia que você aceitou a Jesus Cristo. Veja quantas vezes Ele interferiu na sua vida, para te ajudar, para te abençoar, para te fortalecer, para trazer de volta o que tinha sido roubado. Quantas vezes? Então quando a gente olha e fala assim, está tudo difícil, tudo parado, calma, Deus está operando, Deus está movendo, e muitas vezes está dependendo de nós aí no meio desse negócio. Mas qual que é o significado da palavra sacrifício? Sacrifício para Deus sempre foram uma parte grande, né, da fé de Israel. Quando você ouve falar de Israel, você ouve falar de sacrifício. Lá, sacrifício era uma coisa comum, né, de honra. Até agora há pouco o evangelista Cacá falou aqui. Ele falou assim, que aquele povo, Caim e Abel, não tiveram aula de teologia, não tiveram escola bíblica, não foram na célula, mas eles ofertavam. Por que eles ofertavam? Se eles não foram na célula, se eles não tiveram escola bíblica, se eles não tiveram... Peraí, existe uma necessidade de nós honrarmos aquele que cuida de nós. E eles tinham isso desde, né? Se for olhar lá Adão sabia disso. Quem criou o céu, quem criou a terra, quem criou os bichinhos, quem fez tudo, ele sabia, foi Deus. E esse Deus maravilhoso merece o melhor de nós. Ou seja, aquilo que nós chamamos de sacrifício também pode ser chamado de honra. Fala, sacrifício igual a honra. Às vezes para a gente honrar, a nossa carne grita, não é verdade? Quando você fala assim, vai lá, honra a tua mãe, lava a louça para ela. Eu lavo a louça, não lavo faz tempo, eu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes a gente fala assim, vai lá e ajuda a limpar o banheiro, alguma coisa da igreja. O pessoal fala assim, nem na minha casa eu fazia isso. Você pode não fazer na sua casa, mas quando é para Deus, a gente faz. Foi assim na minha vida. Eu era todo, já, vamos dizer assim, entre aspas, né, almofadinha, chegava só de terno na empresa, dava ordem, fazia isso, fazia aquilo, não tirava nem o telefone de uma mesa para pôr na outra, chamava os serviços gerais, preciso de uma pessoa aqui. Aí a pessoa vinha, pois não, eu falo assim, tá vendo, esse telefone precisa ser ligado lá. Ele falou, sim senhor. Ele tirava da tomada, ia lá, ligava na tomada, punha em cima, tá bom assim? Tá, obrigado. Ele ia embora. Aí chega na igreja, e aí o pessoal diz assim, aqui quem sacrifica, quem serve, ele ajuda. Fala, tá bom, tô pronto. Em quem eu vou mandar? Não, você não vai mandar, você vai se mandar. Pega as cadeiras e carrega. Como é que é? Era um sacrifício. Quebrar o ego, o orgulho, suar um pouquinho a mais, às vezes sujar a gravata linda. Sacrifício. Mas para quem era? Para Deus. Se é para Deus, vale a pena.
cada gota de suor vale a pena. A vez que mais me marcou nesse tipo de coisa foi o dia que era dia de batismo. E aí nós fomos para lá cedinho, e o batismo ia acontecer mais ou menos meio-dia, por aí. E aí alguém falou assim: a água acabou e está voltando agora. Eu falei: é mesmo? Que legal. E a água que está lá fora da igreja não chega no batistério. Eu falei: e você e o outro diácono ali são os que vão encher. Como é que funciona isso? Funciona assim: cada um pega 2 baldes, vão lá fora na rua, que tem uma torneira lá, deixa o balde enchendo, quando encher você põe o outro e vem trazer aqui e joga no batistério. Eu falei: quantos baldes será que dá? Ele falou: faz a conta, cada balde carrega 40 litros, tem 8.000 litros o batistério. Não, eu não quis nem mais fazer a conta. Eu só tirei o paletó e a gravata e falei: o negócio vai ficar feio. Quando terminou, as mãos estavam com bolha, porque nunca tinha feito isso. E o outro rapaz também, coitado, estava do mesmo jeito, que era outro igual eu. Do mesmo jeito, pegaram parece que os 2 mais fraquinhos, mais fajuto, para fazer aquele trabalho. Mas a cada vez que você fazia isso, você pensava o quê? Se é para Deus, vale a pena. Pode dar mais balde aí que a gente carrega. Por quê? Porque a gente entende que honrar a Deus é isso, é mostrar para o Senhor que nós podemos nos dar a Ele, que pode vir às vezes uma coisa ou outra difícil, mas com Ele a gente faz. E eu estou dando esse exemplo bem bobo, mas tem muita coisa na Bíblia falando das vezes que sacrificaram em honra ao Senhor e que trouxeram benefícios para a casa do Senhor. E quando eu falo a casa do Senhor, meu irmão, eu não estou falando de parede, eu não estou falando de piso, eu não estou falando de copo, eu não estou falando de ouro, porque na verdade isso tudo no céu é melhor que na terra. Então a casa do Senhor não é isso. Para nós a casa do Senhor é a obra de Deus, é a realização. E às vezes a casa do Senhor é você trabalhar, é você sacrificar para uma pessoa que aos teus olhos não vale 10 centavos. Esse cara, eu vou ajudar a arrumar as coisas, fazer isso, por causa dessa pessoa eu vou montar o batistério, eu nem sei se esse cara vai ficar convertido. Essa parte não é nossa. Nós fazemos ou realizamos o sacrifício para a glória de Deus. Então o que vai acontecer depois já não é problema nosso. Nossa parte é fazer o melhor. Se a pessoa vai voltar atrás, se a pessoa vai se acovardar, se a pessoa vai se entregar para Satanás, se a pessoa vai para os quintos dos infernos, a gente não tem poder sobre isso, porque não somos nós que convertemos. Quem é que converte? É o Espírito Santo. E outra coisa, quem é que recebe a conversão é a pessoa. Ou seja, a minha parte é honrar a Deus. E esse sacrifício tem resposta de Deus para a tua vida. Quando você faz, não importa, o que você fizer vai trazer realização na casa, na presença, no poder, na autoridade do Senhor. A palavra hebraica usada para sacrifício é korban. E essa palavra é usada muito em Israel. Até se você for lá, você vai acabar ouvindo mais ou menos esse som. E pode ter certeza, se você estiver em algum lugar que é ligado ao templo do Senhor, é porque eles estão falando que ou é hora de sacrificar, ou é hora de acender as luzes, ou é hora de alguma coisa ligada à adoração ao Senhor. É uma palavra muito usada. Existem vários tipos de sacrifícios que deveriam ser realizados de acordo com o motivo, né? Sacrifício lá tem todas as festas, tem uma razão. Eles vão semear e eles fazem um sacrifício. Eles vão colher, eles fazem o sacrifício. De repente vai nascer alguém e eles têm lá o sacrifício dele. Você lembra? O primogênito de tudo, tanto os seres humanos quanto os animais, pertencem a quem? Segundo a Bíblia, pertence a Deus. Então eles falam: se você de repente nasce teu filho, você não vai precisar entregar o seu filho, mas você vai sacrificar ao Senhor por ele. Ah, mas por quê? Eu estou pagando? Não, você está honrando. Porque se houve um filho, houve uma manifestação de Deus. Então a cada passo nosso tem um sacrifício, tem uma resposta. E o povo judeu tem isso como uma característica não obrigatória, como foi falado aqui na oferta. Não é por obrigação, mas é por reconhecimento. Ele reconhece: tudo que eu tenho, tudo que eu sou
é por causa de Deus, então eu vou honrar a Deus. Por isso, se nasce uma criança, eles vão lá e fazem uma oferta. Eles têm esse princípio, e não é esse princípio simplesmente para ver quem é melhor, quem é pior. É porque eles sabem que se uma madre, se um ventre se abriu, se um filho foi gerado, se uma vida apareceu, é porque aquele sopro lá na época do homem continua acontecendo até hoje, a cada vida que nasce. Então, honrar a Deus, sacrificar a Deus, não é uma imposição, mas a tudo, do Purim, a cada momento deles lá, a Páscoa, tudo tinha uma razão, e eles honram a Deus e continuam honrando, porque eles sabem que o povo judeu era para ter sido exterminado. Não foi exterminado por causa realmente de Deus, por causa da manifestação de Deus. Apóstolo, mas se o povo judeu tivesse sido todo exterminado, acabasse tudo, eu acredito assim, que Deus poderia até criar de outra maneira. Mas Jesus era o quê? Jesus era brasileiro? Ou ele era português? Ou ele era italiano? Ou ele era judeu? Ele era judeu. Quer dizer que se o povo antes dele tivesse acabado, na época de Esther, tivesse acabado, se não existisse judeu, eu acho que ia faltar um salvador, ia faltar uma continuidade. Seguindo a lógica, faltaria. Lógico que Deus pode suscitar filhos até das pedras, mas faltaria ali a continuidade. Por isso eles até então continuam sacrificando, porque o povo judeu era para ter morrido todinho, e não aconteceu. Deus, através de Mardoqueu, através de Esther, trouxe o quê? Salvação. Então eles continuam, mas hoje eles lembram que alguma coisa aconteceu. A Páscoa, hoje era a festa dos tabernáculos, é a festa das cabanas, das barracas, continua. Por quê? Porque eles viveram no deserto durante muito tempo. Então até hoje, se você for a Israel, nesse período, você vai encontrar pessoas que nas suas casas montam lá barracas, dormem dentro da barraca a céu aberto, sem colocar lona. Tem pessoas que moram em apartamento, e mesmo em apartamento eles fazem na sacada ou dentro da sala, eles constroem uma barraca de coisa de mato, coisa do tipo, e dormem dentro do lugar. Mas por que ele faz isso? Para lembrar que Deus deu uma vitória a eles no meio do deserto. Lá naquele lugar do impossível, eles comeram, eles beberam, eles tiveram as roupas crescendo. Então até hoje eles continuam fazendo lá o sacrifício, honrando a Deus, acreditando que o que eles estão fazendo teve uma resposta especial, e eles não abrem mão. Então quando nós conhecemos isso, a gente percebe que o sacrifício para os judeus tanto era usado para demonstrar o valor que se dava a Deus, como também para agradecimento a Deus por tudo que ele estava realizando. Fala, sacrifício é bom. É uma demonstração, amado, que você acredita que Deus é que deu a você essa condição. Ele era e ainda é um comportamento para honrar ao Senhor. Sacrifício era um comportamento que honrava a Deus, e ainda é. O seu sacrifício ainda honra a Deus. Tem pessoas que sacrificam fazendo jejum, tem pessoas que sacrificam dividindo o que eles têm, tem pessoas que sacrificam indo ajudar, ou limpar a igreja, ou qualquer coisa da obra de Deus, ou levando pessoas, ou trazendo pessoas. Tem pessoas que se disponibilizam. Olha, eu não sei fazer nada, mas eu posso colocar no meu carro e levar até onde eles vão fazer a casa de paz. Eu vou ficar lá à disposição. Eu fico do lado intercedendo, parado, quietinho, mas eu vou lá. Ele puxa vida, mas vai ficar parado 1 hora, 1h30, vai gastar a gasolina dele. Ele está sacrificando, está lá fazendo a parte dele, mostrando a Deus que apesar de ele não saber fazer grandes, maravilhosas orações, mas ele está lá fielmente para colaborar, para apoiar no que é necessário. O nosso sacrifício nunca será demasiadamente grande para Deus, porque Deus é soberano e é tremendo. Então, por maior que a gente acha, ou eu dei uma grande oferta, eu gastei um dia inteiro, eu fiquei uma semana. Amado, eu caí o queixo no Egito, quando nós estávamos lá, porque eu sempre acho um jeito de ficar fazendo pergunta. É normal, a gente é curioso.
Aí eu peguei o guia lá e eu vi que estavam construindo uma igreja dos muçulmanos. E eu perguntei, falei assim, mas como funciona? Eles dizimam? E ele caiu na risada. Eu falei, será que é tão estranha a minha pergunta? Eu perguntar se eles dizimam, ele falou assim, querido, aqui quando vai construir uma igreja, eles liberam assim, quem quer ajudar? E um dá 10 mil dólares, o outro dá 20 mil dólares, o outro dá 500 mil dólares. Eles tentam ser mais rápido que o outro, colocando a quantia maior. Tem gente que deixa carro, tem gente que entrega casa. E aquele que está desempregado, sabe o que ele fala? Eu vou ficar aqui até acabar de construir, não volto para minha casa. E ele fica lá ajudando, como ajudante. Se ele não sabe fazer nada, ele fica carregando tijolo, pedra, areia, e não volta para casa até acabar a construção. Se levar 1 mês, 3 meses, 6 meses, ele vai ficar lá. A mulher dele fica em casa, mas ele fica lá, porque ele fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu vou sacrificar ao meu Deus. E fica lá. Eu fiquei assim, eu falei, oxe, não vai nem discutir o dízimo. Ele caiu na risada. Foi discutir dízimo, uma coisa, ele cristão. A gente aqui não tem esse problema não. Aqui quem tem dá. Ele não espera vir, tem que dar agora. Não. O líder lá fala que vão fazer tal coisa, o pessoal corre. Sabe por quê? Porque eles acreditam que eles estão sacrificando para o Deus de Abraão. Você conhece o Deus de Abraão? Pergunta para o irmão do lado deles, conhece o Deus de Abraão? Eu ouvi falar dele? Parece que é o mesmo Deus que a gente fala, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles pararam em Abraão. Dali eles saíram para Ismael, né? Eles não acreditam em Isaac, eles saíram para Ismael. Mas o Deus básico lá atrás é o mesmo. Eles se perderam no caminho, mas a base deles deveria seguir o mesmo critério que o nosso. Então, se Abraão sacrificava, o que ele faz? Sacrifico também. Nós temos dificuldade porque nós entramos no tempo da graça. Então, como nós estamos no tempo da graça, a gente vê tanta coisa acontecendo de errado por aí, tanta gente falando mal da igreja, falando mal disso, daquilo, porque nós perdemos um pouco a referência. Mas a grande verdade é que o Senhor merece todo o nosso sacrifício, sempre, porque Ele é Deus. A terra é o estrado do quê? Dos pés do Senhor. Como eu posso dar alguma coisa grande para Deus, se a Você imaginou, você vai na casa de um rico aí e vai dar para ele um presente. Aí você chega lá com aquele relógio que você comprou ali na Vivara, que custa lá R$1.000, e você chega com a caixinha todo feliz. Aí você chega lá, tá aqui, comprei um relógio para o senhor. Aí o cara olha, nossa, que relógio lindo. Quando você olha no braço dele, tem um Rolex, tem um Hublot, tem um outro. Você olha e fala, no braço dele tem 40, 50 mil reais. Eu acabei de dar R$1.000 para ele. Ele vai sorrir para você por educação, porém quando ele colocar do lado do outro, é assim que nós estamos com Deus. A gente chega com o nosso pacotinho todo achando, não, eu sacrifico, eu sou bom, eu sou isso aqui. Só que nós chegamos lá com o reloginho pequenininho e ele está com o relojão. Ele se agrada? Sim. Por quê? Porque ele olha para você como filho. E pai gosta demais quando o filho pega aquele papel e faz desenhinho, que nem põe o cabelo direito, põe só uns risquinhos assim, já é o cabelo, puxa um tracinho para cá ou para lá é as pernas, puxa um bracinho assim, outro assim, e aí vem para o pai dar, e o pai fala, nossa, que lindo. Não é assim? Porque é pai. Pai ama, Deus ama demais. O teu sacrifício Deus responde, não porque ele tem um grande valor, mas porque o valor sentimental é tremendo. Ele te ama e você reconhece o amor dele. Pronto, ligou, tá tremendamente, sabe? Aquela história que você ouve da mãe e do pai, quando você vai dar um presente ou não tem um presente, você vai falar, aí o papai e a mamãe falam assim, só de você estar aqui já tá bom, né? Você lembra dessas coisas? Deus foi que criou o céu e a terra. Por isso, a maior que pareça que nós estamos fazendo é sempre pouco, né? Ele entregou, ele deu o primeiro sacrifício. Quem morreu por você? Quem era Jesus? O Filho de Deus. Olha o tamanho do sacrifício. Olha o tamanho do sacrifício. E aí eu acho que eu fiquei um dia na igreja, um dia inteiro. Não, ele deu a vida por você.
Ele foi para a cruz por você. É muita coisa. Abraão nos ensina algo muito importante. Ele descobriu uma ferramenta que impulsiona Deus a realizar suas promessas mais rapidamente em nossas vidas. Isso é o ato de honrar, e podemos chamar também de sacrifício. Ele descobriu isso. Ele foi participando disso, foi andando em cima disso. A cada vez que Deus lhe fazia uma promessa, Abraão respondia com um altar de honra, com um altar de sacrifício. Deus falava com ele e ele estabelecia o altar. Falava de novo, outro altar. Não existia limite. Ele sentia a manifestação de Deus para ele, ele respondia. E aí, para vivermos em intimidade com o Senhor, nós precisaremos aprender por que sacrificar. Diga, eu preciso aprender. Por que eu vou sacrificar? Então, primeiro, eu vou falar aqui, sacrificar para viver com Deus. Diga, primeiro eu vou sacrificar. Fala, vou sacrificar para viver com Deus, para ter proximidade, para estar perto. Amado, muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. O que é um namoro para o casal? O que é um namoro para o casal? Não estou falando dos dias de hoje, estou falando normal. Nos dias de hoje tem gente que, como é que faz? Namora a noiva, casa e tem filho. Tem gente que tem filho, namora a noiva, casa, tem uma bagunça aí. Mas essa não é a visão, né? Se nós queremos ter Deus, lá em Gênesis 12:1, olha o que fala. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando ele fala isso, se você vai desejar viver um novo de Deus para a sua vida, então você vai precisar abandonar o velho. Fala, para entrar no novo, tem que abandonar o velho. Você veja que quando Deus foi falar com Abraão, Ele falou para ele aqui uma coisa interessante. Ele falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da proteção do teu pai. Não é isso? Sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Ele falou: primeiro você tira, depois você começa a se renovar. Não existe, meu irmão, a pessoa chega aí, compra 5 camisas e quer colocar uma em cima da outra. Dá certo? Não dá, vai ficar amontoado. A de baixo vai puxar a manga da parte de cima, vai começar. Não, você tem que tirar a anterior e colocar a nova. Não existe como. Se você deseja viver o novo de Deus para a sua vida, vai precisar mudar, vai precisar começar de novo. Vai para onde eu te mandar, entra debaixo da minha obediência. Ali ele está falando, você precisa quebrar esses vínculos, né? Sai da terra humano, o mundo jaz no maligno. Ele está falando, se desliga das coisas físicas. A família de Abraão, para quem não sabe, era detentor, vamos dizer assim, eles tinham uma empresa de fazer e vender estátuas de deuses. Olha que complicado. A família de Abraão, eles tinham lá um monte de dinheiro, uma estrutura forte, só que eles faziam estátuas e vendiam estátuas daqueles deuses pagãos que existiam na época. Como é que ele ia se converter? Imagina, meu irmão, se fosse você, de repente você tem uma fábrica de fazer medalhinha da sua senhora lá, e tem também de fazer as estátuas, e de repente você se converte ao evangelho. O que acontece? Eu falei, e agora? Vai complicar, porque eu como desse dinheiro. Como é que eu vou resolver essa parada? Eu tenho que abrir mão, eu tenho que mudar essa situação. E a mesma coisa acontece aqui agora. Ele fala, não, abandona, sai daí de perto, sai do meio da sua parentela, para de se esconder. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que vive escondido debaixo da saia da mãe, debaixo da aba do chapéu do pai, vive, mas não toma uma posição de honra, não assume, não, sabe, não fala assim, não, agora vai ser sério, agora é eu e Deus, agora eu vou seguir aqui, ó, vou botar os meus olhos no Senhor, vou buscar a verdade de Deus, vou fazer só a vontade de Deus, vou andar nos caminhos de Deus, eu vou viver isso. Então ele falou assim, ó, você quer mudar? Quero. Então sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai, vai se responsabilizar por cada ato que você tiver.
Vai fazer isso. É muito fácil quando a gente faz as coisas de qualquer jeito. Por isso Deus falou, só tem um jeito. Eu vou tirar ele do meio e ele vai ter que fazer o quê? Crescer. Vai ter que fazer o quê? Amadurecer. Vai ter que fazer o quê? Olhar para mim de frente, olho no olho. Não vai ser mais de lado, vai ser de frente. Essa situação mostra, né, que tem que tomar uma posição. Abraão teve que sacrificar, teve que mudar os seus altares, para que Deus pudesse estabelecer um novo altar. Tem gente que tem o altar no carro, tem gente que tem o altar nas amizades, tem gente que tem altar nas amizades, tem gente que tem altar nas coisas do mundo. Às vezes é cigarro, bebida, droga, às vezes é prostituição, às vezes é um monte de coisa. Ele fala assim, não, você vai ter que quebrar os seus altares, você vai ter que largar tudo isso aí para trás. Ele precisava, né, pensar assim, eu preciso requerer agora que o altar do mundo passe a ser um altar de sacrifício para Deus. Não vai ser mais do meu jeito. É por isso que Deus falou para ele, vai para a terra que eu te disser. Você vai para onde eu te falar. Você não vai mais tomar atitude por sua conta e risco. Agora você vai para onde eu te falar. Vou mudar a sua estrutura, vou dar para você a direção. Não é mais do jeito que era antes, né? A gente costuma dizer o seguinte: altar sem sacrifício não é altar. Para ser altar tinha que ter o quê? Sacrifício. Altar sem sacrifício vira palco, vira lugar simplesmente para a pessoa fazer show. Quantos altares hoje a gente vê como show? O pessoal vai, pula, dança, diz que glorifica, mas depois quando sai pela porta volta para os mesmos caminhos, porque não há sacrifício. Ah, como assim? Meu irmão, se eu venho para a igreja e não quero mudar, então eu estou passeando na igreja, eu estou simplesmente brincando com a igreja. A igreja que eu falo não é as quatro paredes, mas é Deus. Eu estou brincando. Mas se eu venho para cá e falo, a partir de hoje a minha carne não me comanda mais, eu vou fazer exatamente o que é certo. Ah, mas Deus não desceu aqui para falar comigo. Você tem Bíblia? Leia a Bíblia, porque lá está toda a história. Lá está tudo que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito e o que não deve ser feito. Está tudo lá. Se quiser um resumo rápido, vai no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Você já pega tudo que é do Espírito e tudo que é da carne. Já dá para você saber ali na cara o que entra e o que sai. Já dá para saber o que vai jogar fora e o que vai ficar. Mas se não, lê aí tranquilamente, você vai ver Paulo explicando, vai ver cada uma daquelas passagens dizendo o que se faz e o que não faz. Altar é para Deus, para coisas eternas, para a gente viver essa bênção. Então, primeiro, sacrificar para viver com Deus. Diga, sacrificar para viver com Deus. Segundo, sacrificar em agradecimento. Eu tenho que sacrificar pensando nisso. Em Gênesis 12, versículo 6 fala assim: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Cada vez que Deus dava algo a ele, ele agradecia. Fazendo o quê? Honrando a Deus. Como? Sacrificando ao Senhor, estabelecendo um altar. Toda vez que ele fala estabelecer um altar, ele está falando colocar um animal, está falando colocar um sacrifício, colocar o trigo, ou colocar alguma coisa ali para o Senhor. Ele ia lá, orava, honrava. Para quê? Para mostrar a Deus o quanto ele estava agradecido. Quando buscamos alcançar algo de Deus, oramos, choramos, perneamos, fazemos as coisas difíceis, mas e depois que nós alcançamos o objetivo, será que sacrificamos ao Senhor? Será que a gente vai lá agradecer a Deus? Será que disponibilizamos tempo para ficarmos ao pé do Senhor para agradecer? Porque quando está ruim,
alguém vai lá e se joga, e chora, e baba, e fala, mas quando deu certo, obrigado, Senhor, beijinho, foi bom. Peraí, você ficou lá 1 hora invocando, chamando, chorando, falando, agora na hora de agradecer é só o beijinho e vai embora? Não tem intimidade para ficar mais tempo? Não tem intimidade para começar a falar com Deus, chorar agradecendo a Ele, sabe? Aquela que a pessoa ri e chora ao mesmo tempo, de tanta alegria que está no coração. Nós precisamos entender que eu vou à casa de Deus e preciso, né, falar com o Senhor, preciso me entregar, eu preciso testemunhar, só entre nós, vamos conversar só a gente agora, depois corta tudo, mas o que tem de crente que gosta de testemunhar só para crente não está escrito. Ele conta a bênção para aquele crente de 20 anos, para aquele outro de 15 anos de igreja, ele conta a bênção para o pastor, mas ele não vai lá fora contar para aquelas pessoas que não têm Deus, para converter as pessoas através do testemunho dele. Ele não vai lá na empresa, mas na minha empresa ninguém gosta de crente. Pode não gostar de crente, meu irmão, mas todo mundo gosta de ver testemunho, não gosta? Todo mundo gosta de falar assim, o cara estava morrendo e ficou vivo. Aquele cara era dependente disso, ficou livre. Aquele lá estava com o casamento destruído, olha o que aconteceu, restaurou. Mas você só vai contar para o crente? Quando você quer realmente honrar a Deus, sacrificar em agradecimento, é ir testemunhar para aqueles que nunca ouviram, ou estão perdidos, ou estão distanciados. Sabe aquelas pessoas que estão lá perdidas, não sabem nada? É para eles que você tem que testemunhar, porque aí tem uma resposta, aí tem um sacrifício. Apóstolo, mas será que eles vão gostar? Talvez não gostem, mas Deus vai gostar pra caramba. Deus vai gostar muito, muito, muito de ver você nessa tua tremenda cara de pau, chegar lá, começar a conversar e falar, posso falar uma coisa? Olha, isso era uma coisa que o Valtinho, que já está na glória, ele fazia melhor que ninguém. Não importava onde ele estivesse, não importava, podia ser o presidente da república ou o bichinho lá da avenida, aqueles meninos que ficam vestidos de bichinho lá, ele ia do mesmo jeito, pregava do mesmo jeito, falava do amor de Cristo do mesmo jeito, e não queria nem saber o que a pessoa ia achar. Tinha gente que ficava brava e falava para ele, vai andando, e tinha gente que parava e chorava, e muita gente nessa brincadeira recebeu a Jesus. Aí nós falamos, esse sacrifício tem resposta de Deus. Esse sacrifício é o sacrifício do agradecimento, da pessoa que realmente recebeu e quer compartilhar. Mas não é compartilhar só com aquelas pessoas que já conhecem ele, que vão abraçar ele, aí tá bom, tomar uma Coca-Cola junto. Não, não, não. Para aquele que não conhece, para aquele que está perdido, para aquele que está caído, para aquelas pessoas lá. Porque muita gente está precisando ouvir a verdade. Tem muita gente aí fora, meu irmão, caindo na lábia de Satanás, nos enganos. Toda hora a gente vê aí, lei, isso e aquilo acontecendo. Essa história de ideologia de gênero já virou bagunça. Os médicos já estão falando que isso é errado, que isso não é bom. Os psicólogos estão falando, os psiquiatras estão falando, dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha, não sei da onde. E tem os cabeça de bagre no Brasil dizendo, mas vai ter que fazer, mas vai ter que fazer. Como é que pode? E levando um mundaréu de gente. E aquelas operações que fazem aí, dizendo que precisa trocar de gênero lá, não sei o quê. Diz que 85% do pessoal está ficando com problema psicológico. Tá na internet aí. E que a chance deles se matarem é muito, muito grande, 80% mais ou menos. Você já pensou? E o que está faltando? Está faltando a gente começar a falar do amor de Jesus para esse povo, para pelo menos os doidos que estão fazendo as coisas erradas não conseguir enganar os coitados. Porque quanta gente aí fora está sendo enganada com propostas e enganos. Então peraí, o que está faltando? A gente testemunhar,
Fala para a pessoa do lado: você está testemunhando para não crente? Ou só para crente? Está na hora da conversão aí. Então, primeiro, nós falamos sacrificar para viver com Deus. Segundo, sacrificar em agradecimento a Deus. Terceiro, sacrificar para invocar ao Senhor. Diga: sacrificar para invocar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 3 e 4 fala assim: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. O que ele fez ali? Temos que ser criteriosos, nunca aceitar andar sem a presença de Deus. Nós não podemos, meu irmão. Não, mas eu fui agora, eu vou viajar, vou para... Pode ir para qualquer lugar, mas nunca sem a presença de Deus. Você pode ser transferido a tua empresa para qualquer lugar, teu trabalho em qualquer lugar, você pode viajar em qualquer lugar, você pode, mas nunca sem a presença de Deus. E aí, para ter a presença de Deus, eu sacrifico, eu invoco ao Senhor. Mas como é que você sabe que ele sacrificou? Só falou que ele invocou. Temos que diariamente estar prontos a sacrificar ao Senhor, invocando a sua presença. Por quê? Porque trocamos realmente muitas vezes nossos comportamentos e esquecemos. Naquela casa anterior eu era um homem de oração, mas eu mudei de casa agora, e nessa casa tem lá de repente um lugar para fazer ginástica, tem isso, tem aquilo, e eu acabo usando meu tempo com outra coisa e esqueço que eu tenho que adorar ao Senhor, que eu tenho que invocar ao Senhor. E quando nós invocamos ao Senhor, nós trazemos santidade. Quando nós invocamos ao Senhor, a Bíblia diz aí, que ninguém deve se apresentar ao Senhor de mãos. Quando? Fala sempre. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias, ou seja, eu tenho que estar pronto a sacrificar ao Senhor. E sacrificar ao Senhor não quer dizer assim, dinheiro, mas quer dizer o seu comportamento. Quer dizer que você pode jejuar? Quer dizer que você pode ficar lá orando, falando com Deus, chorando nos pés do Senhor? Quer dizer que você pode abrir um espaço de tempo para se aproximar dEle? Mas quando você invoca a Deus, não pode ser de qualquer jeito, porque Ele não é qualquer um. Você tem que saber. Então pega a sua Bíblia, vai para o seu cantinho de guerra lá, seu quartinho de guerra, ajoelha lá, começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor, começa a buscar a presença de Deus, porque Ele vai se manifestar. Quando você estiver viajando, não importa onde você esteja, cheguei no hotel, entrei no quarto, saiu lá o carregador de mala, saiu, fecha a porta e ajoelha, chama, invoca, porque você quer uma viagem abençoada, então invoca. Mas espera aí, a primeira coisa que eu vou fazer é ter uma piscina enorme, o mar é do outro lado, tem um café da manhã continental, aquele café que a pessoa engorda 5 quilos quando come, tudo bem, mas primeiro é o meu sacrifício, eu vou abrir mão disso tudo para ir lá, mas você pode perder o café. Se eu perder o café, vai ter uma boa razão, um bom motivo. Vai sair o ônibus e todo mundo vai passear lá na outra praia. Olha, se sair, tudo bem, vai ser aqui o meu joelho agora, vou abaixar aqui agora, vou clamar aqui agora, vou falar com Deus aqui agora. Eu tenho que estar pronto a colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho que chegar. Eu às vezes vejo o pessoal chegar no hospital, vai nascer a criança, está todo mundo lá, aí o médico vem e a pessoa está lá andando para lá para cá nervosa, aí ele vira para o outro: vamos tomar um café enquanto a gente espera. Aí ele vai tomar um café, aí espera mais um pouco, aí eles falam: agora vai dar uma limpada na criança, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar outro café, não, vou ligar para os amigos, olha fulano nasceu, olha ciclano nasceu, olha isso, olha aquilo, passa o tempo, aí ele fala: agora o bebê está no quarto, corre para lá, vê o bebê. Aí a enfermeira leva o bebê e tal. Quem é que está orando aí? Quem é que está agradecendo aí? Nós precisamos entender, aquela hora é hora de invocar. Mas por que eu vou invocar ali o nome do Senhor? Porque eu quero que tudo corra bem. Eu quero bem a mãe do bebê, eu quero bem o bebê, eu quero bem ao médico, eu quero bem a enfermeira, quero que aquele momento seja um momento apropriado para a glória de Deus.
Deus em primeiro lugar, porque Ele está em todos os lugares, pode todas as coisas e sabe de todas as coisas. Aí o bebê sai enrolado num cordão umbilical, você não sabe, mas Ele sabe. Mas aí o médico demora, você não sabe, mas Ele sabe. E isso precisa entrar em ação. Eu vi 2 vezes 2 milagres que, sinceramente, glória a Deus e glória a Deus, só glórias a Deus. Mas o dia que de repente a Raquel veio e falou, o médico falou que o bebê estava com possível síndrome de Down, e ela veio chorando, nós oramos e o bebê nasceu, está aí, baterista, correndo para tudo que é lado, bagunçando tudo, usando terno e gravata e mandando preparado. Quando foi há pouco tempo atrás, a pastora Thalita trouxe uma prima dela e disse a mesma coisa, e nós oramos do mesmo jeito, e de repente nasceu o bebê, e o bebê está bem. Obrigado, glória a Deus e aleluia. Invocar ao Senhor, sacrificar em oração. Nós precisamos entender isso antes de chegar o problema, porque o problema não vai ter liberdade de passar. Quando eu chamar a presença do Senhor, quando eu sacrificar invocando ao Senhor, eu vou bloquear Satanás de chegar. Por quê? Porque o sacrifício honra a Deus. E se tem uma coisa que Satanás não gosta, é de ver Deus sendo honrado. Se tem uma coisa que Deus gosta, é quando você honra Ele. Por isso, se Ele tiver que se levantar e brigar pela tua causa, Ele briga, porque Ele quer ver a glória dEle ser manifestada através do sacrifício. Se posiciona, chama a presença, invoca, dá a Ele glória. Quarto, sacrificar porque confiamos no Senhor. Diga, sacrificar porque eu confio no Senhor. Você confia no Senhor? Então você vai sacrificar. Você vai ser uma pessoa que vai se lançar aos pés do Senhor. Você vai ser uma pessoa que vai abrir o jejum. Você vai ser uma pessoa que vai escolher realmente alguma coisa para entregar na mão de Deus. Ah, apóstolo, mas eu sou tão pobre, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, eu já vi gente, às vezes estava num culto, num lugar lá numa igreja, e de repente o pregador que estava lá chegou e falou assim: sacrifica ao Senhor. Nós estávamos lá na Moca, e de repente eu vi gente falando assim: mas eu não tenho nenhum centavo aí. Um falou para o outro pegou, tirou o tênis do pé e colocou, tirou o dinheiro da passagem, colocou dentro do tênis e colocou lá em cima. E eu estava ali perto, eu falei para o rapaz: você mora onde? E ele falou: em Pirituba. Eu vou a pé. Alguém conhece Pirituba? Alguém conhece a Moca? É pertinho, pertinho, pertinho. De ônibus é longe, imagina a pé. Ele falou assim: mas quando eu falei que eu ia entregar o tênis e a oferta do ônibus, eu completei, eu falei: Senhor, e para completar a oferta eu vou a pé para casa. Por isso, apóstolo, não adianta me oferecer carona, porque faz parte da oferta eu ir a pé. Ele fez isso para não ter perigo do quê? Coitadinho, agora ele vai ter que andar tantos quilômetros a pé. Não, ele falou: já completei a ideia. É sem tênis, sem dinheiro para o ônibus e vou a pé. Tanto é que ele tirou a meia também e deixou lá, porque ele falou: não vou precisar de meia. Quando nós entendemos isso, a gente entende que não é recurso, é desejo, é garra. É quando ele fala: eu confio, Deus vai responder, Deus vai fazer, eu preciso de resposta, meu irmão. E eu estava na rádio, no dia que o pessoal começou, eles falaram, né, o bispo Carlinhos falou: mandem os testemunhos daquela vigília, porque nós queremos saber o que aconteceu. E esse rapaz foi um deles que testemunhou a porta de emprego na semana seguinte. Olha, foi tanta coisa que nós, em 1 hora, nós não conseguimos ler tudo que tinha acontecido daquela noite. De coisas assim que você fala assim, pessoas que deram coisas que você fala: não é possível. Deu peça de roupa, deu o dinheiro que tinha, deu o sapato, foi umas coisas, relógio, foi dando tudo que tinha lá. Quem tinha dava o que queria, não tinha dinheiro, mas dava isso, dava aquilo. E aí veio os testemunhos e começa a ver o quê?
confia no Senhor. Confia no Senhor. Ajoelha, ora, clama, abre um espaço. Ao invés de ficar reclamando, acaba com a boca de reclamação e começa a glorificar a Deus. Pensa que não é sacrifício? Para algumas pessoas parar de fofocar e de falar mal dos outros é um sacrifício, olha, coisa grande. Coisa grande. Parar de atacar a vida dos outros é esse negócio que ele fala, eu não sei se eu vou conseguir. Então, meu irmão, bota os esparadrapo na boca e vai para frente. Fala, só vou tirar na hora do almoço, na hora da janta, mas que eu não vou falar besteira, eu não vou. Que eu não vou mais fazer isso, não vou. Vou andar nos caminhos do Senhor de uma forma diferente, seguindo aí o que eu posso. Gênesis 13, e disse o Senhor a Abraão, depois de Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Meu irmão, sabe o que ele fez? Ele chegou lá e o Ló, o sobrinho dele, os pastores dele estavam brigando com os pastores de Abraão. Ao invés de Ló falar, para com essa bagunça, Ló estava lá e não estava fazendo nada. Então Abraão, quando chegou, ele falou assim, Ló, que loucura é essa? Nós somos parentes, nós não podemos ter contenda entre nós. Faz o seguinte, você escolhe a terra para o lado que você quiser, e eu irei para o outro lado. Coragem ou não é, irmão? Fala assim, você escolhe. E Ló era bastante esperto. O que ele fez? Escolheu as campinas do Jordão, onde tem água, onde o mato é mais verde, onde tinha mais alimento para os animais dele. Mas isso não tirou a convicção do coração de Abraão, porque a certeza que ele tinha é que ele confiava no Senhor. A certeza que ele tinha é que foi Deus que falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te disser. Foi Deus. Então ele falou assim, não importa o lado, não importa onde eu esteja, porque o Senhor estará comigo. Eu só não posso deixar de sacrificar ao Senhor. Naquela hora, não contender, não brigar, não entrar em discussão, não começar a amaldiçoar. Tudo isso já era um sacrifício para uma pessoa normal. Você já pensou? Você pegou o seu sobrinho, botou na sua casa, ele enriqueceu junto com você. Não era a ordem de Deus. Deus não falou para ele, leva Ló com você. Ele falou, sai do meio da sua parentela. Mas acredito que Ló tinha uma certa afinidade com ele, ele levou junto. Agora Ló está com muitos animais, com muitos pastores, e está brigando com o tio indiretamente. Se Ló tivesse um pingo de juízo, ele diria assim, tio, diga o Senhor o que é para fazer. Se o Senhor me mandar para lá eu vou, se o Senhor me mandar para cá eu vou, porque eu estou debaixo da sua bênção. Eu saí debaixo do seu guarda-chuva. Quer dizer, se eu tenho proteção, se eu tenho cobertura, é a sua. Então eu quero fazer a sua vontade. Mas ele falou, não, eu vou para o lado melhor. Se deu mal depois, você sabe o que aconteceu, ele foi preso, levaram ele cativo e tudo, mas eu vejo aqui, esqueço isso e olho para cá e vejo o quê? A confiança que Abraão tinha. Fala para o irmão do lado, você tem essa confiança? De repente seu parente sacanear você e você deixar para lá? Você tem essa confiança do patrão falar mal de você e você não querer voltar lá e falar, o que é o que, minha irmã? Como é que é? Olha, eu me batizei, mas a mão não batizou, a língua não batizou, eu coloquei ela dentro da boca, fechei, por isso eu posso falar. Hã? Como é que é o negócio aí? Ou você fala, não, eu sacrifico ao Senhor, a minha carne não vai prevalecer, eu serei fiel, eu estarei debaixo da palavra, eu andarei pelos caminhos do Senhor, eu vou realmente fazer da forma que Deus gosta, abaixo a nure cachebre a canta labadai, que o Senhor gosta que seja feito.
Abraão sabia qual era a promessa de Deus para a vida dele, e não seria um ato, não seria um comportamento de um parente que ia roubar ele. Irmão, não importa se de repente o filho, não importa se é o amigo, não importa se é a avó, se é a tia, quem está errando, o problema é dele. Aí nós temos a convicção em Deus, sabemos que a proteção de Deus está sobre nós, por aquilo que nós somos, por aquilo que fazemos, pelo sacrifício que realizamos. O que você não pode é sair da posição. Se Abraão tivesse ali entrado naquela contenda, ele poderia ter problemas, mas ele não entrou. Ele ficou na posição, ele continuou do mesmo jeito. E depois que Ló sai de perto dele, Deus vai lá e fala tudo de novo com ele. Fala para ele que tem uma promessa com ele, que vai acontecer, que vai multiplicar, que vai abençoar, que vai... Por quê, irmão? Porque o sacrifício chama a atenção de Deus. O sacrifício provoca Deus. E ele sabia disso. Ele falou: olha, peraí, eu tenho que confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel e Ele não vai voltar atrás. Abraão sabia que onde ele estivesse, Deus estaria com ele, porque ele era um homem pronto a honrar a Deus, e que Deus é fiel, Ele não mente, não se arrepende, Ele tem uma visão. Por isso Abraão obedeceu e sacrificou ao Senhor. Sacrificou, estava lá para isso. Quinto e último, sacrificar para eternizar Deus em nossas vidas. Diga: sacrificar para eternizar Deus nas nossas vidas. Não é para um momento, não é para uma situação, mas é para nós vivermos para sempre ligados no Senhor, confiantes no Senhor. E a bênção do Senhor vai visitar as suas gerações, vai tocar em você, vai tocar no seu filho, vai tocar no seu neto, vai tocar em todos. Só se não quiserem, mas se deixarem. Gênesis 22:1. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a mão, Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão aos seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ali, já talvez para nós falar, mas tantas vezes Deus e ele conversaram, tantas vezes ele sacrificou, mas eu não sei se você percebeu agora, ele já estava no final da vida dele, já tinha muitos anos, e agora tinha uma promessa. Diz que havia uma continuidade, diz que não seria o filho da escrava, mas seria o filho dele que teria posteridade, e Deus precisava ali dar continuidade àquela visão, aquele objetivo, aquele propósito. Por isso houve uma participação. Você vê que interessante, Deus falar assim: pega o teu filho. Quase impossível, né? Você fala: meu Deus, pegar o filho, leva lá. Mas o Senhor queria fazer o quê? Um pacto, que Abraão sacrificasse,
juntamente com a posteridade dele, com aquele que seria o quê? A continuidade da promessa. Na verdade, o que Deus queria é a participação de Isaac. O que Deus queria era um sacrifício não apenas de Abraão, mas haveria participação. Como assim? Quem é que ele diz aqui que deitou sobre a lenha? Se Isaac quisesse, um pai de mais de 90 anos, 100 anos, ele não correria? Tenta pegar o seu filho. Alguém já tentou pegar uma criança? Ele sai por um lado, corre para o outro, você fica tentando pegar, escapa, né? O tempo todo a gente tentando segurar um. Imagina isso. Ele não correu não, ele ficou. E o pai dele colocou ele em cima do altar, e ele ficou. E o pai dele pegou o cutelo, e ele ficou. Você percebe que quando há uma intimidade, uma confiabilidade, uma confiança, tanto o filho quanto o pai já tinham esse conhecimento de Deus. Por mais duro que fosse, por mais que parecesse ser uma coisa louca, por mais que parecesse ser uma situação assim impossível, Isaac não correu, nem tomou uma atitude. Você viu que ele pergunta: pai, e está faltando alguém nessa parada? Tem o fogo, tem o cutelo, tem a lenha, não é por nada, não está faltando um bichinho aí não? Deus proverá. Isso é confiança ou não é de Abraão? Deus proverá. Quando nós olhamos para isso, a gente vê que Deus quer trazer para a sua casa uma mudança. Qual a mudança? Desde pequeno seu filho deve andar debaixo da palavra de Deus, e deve crescer junto com você no meio do sacrifício, deve crescer junto com você todo dia, vendo você falar do que Deus é e do que Ele merece. Por quê? Porque ele nunca vai ter medo, dúvida, incerteza. Por quê? Porque ele vai estar vivenciando milagres a cada dia. Ele vai estar conhecendo o que é milagre de Deus. Ele vai estar conhecendo por que se sacrifica ao Senhor. Que toda vez que disser: olha, nós não fazemos isso porque isso desagrada a Deus, ele vai dizer: está certo. Está certo, se desagrada a Deus, nós não precisamos fazer, pai. Se não agrada a Deus, nós não precisamos. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando for para fazer, o Senhor vai trazer na mão dele o melhor, vai dar a ele a realização, vai dar a ele a vitória, vai dar a ele a prosperidade, vai dar a ele tudo o que for necessário. Esse rapazinho era aquele que se tornou a continuidade. Além de levar toda a riqueza que estava na mão de Abraão, agora era dele. Além disso, mas ele também levava a bênção espiritual sobre a vida dele. Será pai de multidões. Se pode contar a areia do mar, vai contar a sua posteridade. Se pode contar as estrelas, vai contar a sua posteridade. Agora essa palavra era de Isaac. Está aqui, foi a confirmação, foi aqui. Aqui foi a passagem. Aqui foi vamos dizer assim, o elo. Quando ele entrou nessa visão aqui de um sacrifício para eternizar, um sacrifício aonde não era só de Abraão, mas um sacrifício aonde Isaac estava participando. E nós muitas vezes não entendemos isso, não passamos isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão perto da gente. A gente fala: não, é criança, não, ele não sabe, não, ele sabe que ele ainda não é convertido, deixa para lá coisa nenhuma. Nós precisamos falar sempre quem é o Deus Todo-Poderoso. Ele merece todo o nosso amor, todo o nosso sacrifício. Ele merece, sabe por quê? Porque há uma posteridade, há uma continuidade. E a bênção que desce sobre o pai, será derramada no filho, e alcançará o neto e o bisneto, e haverá multiplicação, crescimento. Mas eu não estou bem, eu não sou rico, eu não tenho grandes coisas. Meu irmão, talvez você não tenha vivido toda a plenitude de Deus, mas isso não impede de Deus derramar a plenitude na tua posteridade. Isso não impede do Senhor não fazer coisas maiores. Não foi em Abraão que houve o crescimento total
total. Não foi em Isaac que houve uma grande multiplicação, mas quando chega em Jacó, as 12 tribos se estabelecem e todo Israel passa a ser governado. Olha aí, não foi no primeiro, não foi na segunda geração, mas quando chegou na terceira geração, ali aconteceu. Se hoje você acha pouco, pois a sua terceira geração vai ser grande na terra, vai ser próspera na terra, vai ter os milagres e as realizações de Deus. Abre seu coração. Canácia, Nubrequia, Nabarrácia. Por isso, dessa vez, sacrifício envolveria Abraão, mas também Isaac como herdeiro direto. Abraão poderia pensar: mas no final da minha vida eu tenho que passar por um momento tão difícil. Abraão entendeu. Ele entendeu pela idade dele que ele não estava indo lá matar. Ele entendeu pela idade dele que ele estava indo lá para trazer realmente uma confirmação. Ele estava indo lá para trazer uma manifestação. Ele estava indo lá para trazer um cumprimento de uma promessa. Sabe, quando de repente a gente vê a parte de Jacó, ele chamando os filhos, ou Isaac chamando Esaú e chamando ali o Jacó para dar a bênção. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que eles tinham um hábito que hoje não existe, mas é de passar a bênção que estava sobre eles. Ele dava a bênção, e a bênção que ele dava era algo real. Apóstolo, e hoje não existe mais? Existe, nós não usamos, mas ela é real, porque a tua boca tem poder. Você tem a boca para abençoar, e talvez muitas vezes não percebe. Tem um monte de marido aí que acha assim: deixa na mão da mulher, ela se vira, ela abençoa, ela ora pelas crianças, Deus estabeleceu o homem como sacerdote, e há uma autoridade nele, mesmo que ele seja o maior xarope, mesmo que ele ainda seja frouxo, mas há uma autoridade sobre ele. Ele não exerce porque não quer, mas há uma autoridade sobre ele. Só deixa de existir essa autoridade quando a mulher passa a não ter mais o marido, e ela assume ali ser a responsável, e o Senhor não vai deixar de dar uma autoridade para essa casa. Mas se o homem prestasse atenção, ele colocaria a mão sobre a cabeça dos seus filhos e determinaria uma palavra profética para cada um deles. Mas eu vou colocar, meu filho não vai saber. Seu filho vai saber quando você se posicionar. Quando você fala: vem cá, vou orar por você. Mas ele ora melhor que eu, mas ele não tem a bênção que você tem, porque você é o pai, e por isso você tem a bênção, a primeira. Ele tem a segunda, ele tem a continuidade, mas a primeira está em cima de você. Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos realizar aquilo que Deus ensinou a realizar. Coloca a sua mão direita e abençoa, determina crescimento, determina prosperidade, determina realização, e ensina o teu filho desde pequeno que um dia ele vai ter filhos, e ele vai ter que fazer a mesma coisa se ele quiser ver a bênção de Deus. É a tua mão, porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Nós não queremos entender isso. Abraão entendeu. Para que Deus ia pedir para ele com mais de 100 anos? Ele falou: agora é uma hora de uma virada, agora é hora de uma realização. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro estravado o Senhor mostrou para ele, e ele diz: este lugar agora chama-se o Senhor proverá. No monte do Senhor proverá. Deus está preparado para prover tudo que você precisar. Mas será que você está preparado para sacrificar ao Senhor? Pergunta para o irmão lá: está preparado para sacrificar ao Senhor? Para honrar ao Senhor? Não me negaste teu filho, teu único filho. Quantos pais estão negando os filhos aí? Quantos pais estão achando que ele não tem, sabe, ele não tem estilo para ser crente, ele não é muito chegado nisso. Não me negaste teu filho, teu único filho. E muita gente por aqui está negando o filho. Mas sabe o que é? Como é que eu vou falar?
Eu lembro de um pastor que uma vez ele deu um testemunho que ele chegou numa casa, o pessoal todo encrencado, e ele precisava falar com eles, e ele fez a oração do Pai Nosso. E com a oração do Pai Nosso ele conseguiu ministrar todo mundo, até quem não era convertido. Porque você já foi em cemitério? O que o pessoal faz? Todo mundo reza o Pai Nosso, sim ou não? O espírita reza. Eu nunca vi um muçulmano, mas reza todo o resto. Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele é profundo. E não é hora de você usar essas palavras na tua casa, com os teus filhos não convertidos? Não é hora de... Vocês já repararam quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas até adultas, o pai olha e fala: meu filho, eu não sei nem o que falar para ele. Você não sabe, o Espírito Santo sabe. Abre a tua boca e deixa ele te usar. Comece a falar da parte de Deus, a resposta vem. Quando eu olho para essa palavra, eu entendo assim: chegou a hora do Senhor trazer sobre a posteridade a continuidade. Por isso, seu sacrifício de hoje deve ser realizado na presença de seus filhos, porque seus filhos viverão todas as promessas que Deus está trazendo para a sua vida. Amado, eu era garotinho, eu lembro do sofrimento do meu pai. Meu pai ele era um católico praticante, mas era tanta coisa difícil. Tudo que ele ia fazer enroscava em algum lugar. Tudo que ele ia fazer enroscava, ele não conseguia. Eu cheguei a ver ele chorar várias vezes, ele dizendo: mas não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Se fosse hoje, eu poderia dizer para ele sempre: pai, o Senhor conhece Deus, libera o teu coração, deixa Deus operar, não fica mais sofrendo por tudo isso que você pensa aí, ou coisa parecida. Mas ele ficava angustiado, oprimido, abatido. E aí nós começamos a ver quantas vezes você tem gente em casa que está angustiado, oprimido, abatido. E aí você sabe muito bem, tem coisas que não pertencem, tem que se jogar para fora. Tem horas que nós precisamos trazer o quê? Mudança. E só um sacrifício ao Senhor pode liberar a tua vida. Só quando você reconhece que o teu joelho não é para ficar jogando bola, não é para o videogame, não é para você dobrar na presença de Deus. A tua boca não é para espraguejar, é para você ficar falando em línguas, cantando louvores, para fazer aí um jejum num período grande e mudar. A tua mente é um computador enorme, não existe outro igual. Mas o que é que ele está armazenando? Quais são as mensagens que estão entrando aí dentro? Você se preocupa tanto com o que os outros acham, esquece de se preocupar com o que Deus acha. Manaishai Kandarabás. Não é hora de se esconder, é hora de se expor na presença de Deus. É hora de ver, né, o que Deus pode fazer. Ele precisa do milagre. A família precisa do milagre, os amigos precisam do milagre, as pessoas precisam do milagre. E nós estamos precisando mudar essa história. Abraão era um homem de honra para o seu Deus. Ele não ia voltar atrás, ele estava lá junto, ele ia até o fim. Ele sabia: Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Fala para a pessoa do lado: você acredita que Deus vai fazer alguma coisa? Então fala para ele: você tem que sacrificar, você tem que se abrir para Deus, você tem que permitir que Deus faça coisas grandes com a tua vida. Deus vai te dar sabedoria, saúde, riqueza. Ele pode tornar você um multiplicador através da palavra. Ele pode trazer para você a condição de ser cheio do Espírito Santo, um ministrador da palavra, pai de uma família maravilhosa e feliz, um bom profissional, mas um profissional que fala da parte de Deus. Nós estamos precisando mudar esse enfoque, parar de olhar para as coisas como se de repente... mas aqui não, ali não. Paulo falava assim, para pregar em tempo e fora de acreditar. Fica de pé. Aleluia. Sacrifício é honrar a Deus. Você pode fazer isso com dinheiro,
eu vou fazer uma oferta alçada. Faça. Você pode fazer isso com oração, com clamor. Você pode fazer isso com doação de alguma coisa sua para alguém que precisa. Você pode fazer. E eu queria colocar como objetivo de hoje, né? Propósito: faça sacrifício ao Senhor essa semana. Faça sacrifício. Cria uma situação. Ou você vai colocar: não, essa semana aqui eu vou orar X tempo e vou clamar a Deus essa semana. Por quem? Pelo filho daquele irmão que é dependente químico. Eu vou clamar por aquela pessoa que está desempregada. Mas o que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar muito. Porque toda vez que você se preocupar com o filho de Deus, o Senhor se preocupará com você. Mostra para Ele que você pode honrá-lo. Mostra para Ele, sabe? Coloca lá: eu vou testemunhar para pessoas não crentes. Eu vou testemunhar essa semana. Todo dia eu vou escolher um que não é crente. E se não tiver, eu vou sair lá no ponto de ônibus, esperar chegar o primeiro e vou testemunhar para ele. Vou falar para ele. Amado, é loucura? Não, é realidade. É o que nós não estamos fazendo, que deveríamos estar fazendo. Mostrando que o nosso sacrifício tem um objetivo, tem um propósito, tem uma razão. Mas eu vou falar que eu sou um crente louco. Que bom, irmão. Seja um crente louco e receba as bênçãos de Deus. Olha que coisa linda. Se posiciona. Então essa semana você vai pegar um sacrifício para fazer. Escolha aí, mas faça. Faça para que Deus dê uma resposta grande para a tua vida, uma mudança grande para a tua posteridade. Você não se preocupa em ver, meu irmão, se a gente está falando que os não salvos vão para o inferno, você não se preocupa talvez se seu pai não é convertido, se sua mãe não é convertida, se seu filho não é convertido. Você não se preocupa que ele pode morrer amanhã e ir para o inferno. Você não se preocupa daquela sua tia que você gosta tanto e ela não conhece, não entende quem é Jesus, e você não faz um sacrifício de buscar, levar uma palavra para ela, ligar: tia, estou indo aí. Vai lá com um pacotinho de pão embaixo do braço, toma um café à tarde e ministra a vida dela com carinho. A salvação é individual, mas o sacrifício você pode fazer por quem você quiser. Você pode dar a sua vida por alguém. Você pode, sabe, mostrar o quanto você ama. E Deus tem uma resposta espetacular. Isaac foi muito abençoado e continuou com a bênção sobre ele, que foi derramada em Jacó. A continuidade disso está na sua mão. Seu filho, sua filha, talvez o seu neto, a sua neta, merecem não ir para o inferno. Merecem conhecer quem pode mudar a vida deles. Merecem ser tocados pelo poder de Deus. Mas eu acho que não vai adiantar. Tira a preguiça agora. Tira a preguiça. Coloca, sabe, um caso de vida ou morte. Vou fazer. Vou buscar. Talvez você tenha que fazer por você mesmo. Não é nem por eles, é por você mesmo. Para que Deus possa operar na tua vida e dar a você o encontro verdadeiro. Porque Ló não teve esse encontro verdadeiro. Ele ficou do lado de Abraão, mas ele não viveu a plenitude de Deus. Como é que você sabe disso? Olha o que ele fez com Abraão. Mas não parou aí. Depois disso ele foi levado cativo. Depois ele voltou. Depois foram lá destruir a casa dele, quase apronto com as filhas dele. Depois ele sai de lá e vai embora, porque Deus ia destruir a cidade. A mulher dele olha para trás, se torna uma estátua de sal. Ele vai para um local lá, tem uma montanha, uma gruta, fica lá com as filhas dele, e as filhas dele acabam embebedando ele, e ele tem relação sexual com as filhas, e as duas têm filhos dele. E as duas nações que geraram através dele foram duas nações problema. Ele esteve do lado de Abraão, ele viu a manifestação de Deus, mas ele não teve a manifestação de Deus na vida dele. Não seja assim, meu irmão. Você está na igreja, conhece a palavra de Deus, o poder de Deus,
Você merece ter a manifestação de Deus. Não acabe como Ló. Não acabe estando dentro, porém cerceado da glória de Deus. Por isso, você vai fazer um sacrifício seu. Eu não vou nem colocar o que é, sabe por quê? Porque tem gente que quando a gente fala de valor, quando a gente fala de oração, o pessoal fala assim, para ele é fácil, do jeito dele, eles querem mandar na gente. Eu não quero nada. Você é livre, mas faça algo, provoque a Deus, receba a manifestação de Deus, se alegre no Senhor, viva na plenitude de Deus, veja a sua casa nas mãos do Senhor, seus filhos nas mãos do Senhor, veja a tua família tocada por Deus, veja a glória de Deus realmente resplandecer sobre você como uma promessa ativa do Deus vivo. Eu vou orar, e eu quero que você fale com Deus, que você peça a Deus: Senhor, me dá força, porque eu quero entrar nesse propósito de sacrifício, e eu quero ver a glória de Deus nessa semana. É uma semana só. Eu tenho certeza que você pode, eu tenho certeza que você faz, eu tenho certeza que você vai saber testemunhar, e que você vai ver a glória de Deus manifestar na sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Glorioso, Deus Justo, Deus Verdadeiro, oh Ramácia canta núbria, que nebia chevia anda, Camácia canta labradubianda labachai. Nós invocamos o teu poder, nós invocamos a tua graça, nós invocamos a tua presença, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Marcos, Mateus, Lucas, João, André. Nosso Deus, nós queremos ver a tua manifestação sobre a vida deste povo. Senhor, eles querem sacrificar a ti. Recebe o sacrifício deles de uma forma especial, para que eles possam, Senhor amado, ter uma mudança, para que eles possam interceder, Senhor, pela sua família. Não há fraco na tua presença, porque a força não é nossa, a força é tua. Senhor, a pessoa que não tem coragem de assumir a postura, mas o restante eu sei que o Senhor o fará, o Senhor realizará, o Senhor fortalecerá, o Senhor estabelecerá. Por isso eu peço agora: toma cada um dos teus servos, toma a casa deles, toma os seus familiares, faz uma obra gloriosa, que o sacrifício, Senhor, seja conhecido e reconhecido como uma ferramenta poderosa, como uma arma gloriosa, aonde, Senhor, os altares poderão ser colocados para ti. Senhor, em nome de Jesus, que hajam milagres, tremendos milagres, gloriosos milagres na vida deste povo, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos assim, nós determinamos assim, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, é que vai dizer para o Senhor qual é o seu sacrifício, o que é que você quer entregar para Deus, o que é que você quer fazer para Deus, o que é que você quer colocar realmente aos cuidados de Deus, porque o Senhor vai te responder. O Senhor vai responder, se for oferta financeira, se for oferta de oração, se for oferta de testemunhos, seja lá qual for a oferta, Deus vai responder para que o nome dele seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. Eu creio assim, eu determino assim para a tua vida o milagre de Deus, em nome de Jesus.